de que candidato está mais próximo? O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. São 8 horas. A Liga dos Bombeiros e o INEM reúnem-se esta manhã depois da morte de um homem no Seixal que esperou cerca de 3 horas por uma ambulância, isto numa altura em que os bombeiros voltam a ameaçar cobrar uma taxa aos hospitais pela retenção das macas. A reunião está marcada para as 11 da manhã na sede da Liga dos Bombeiros. Vai servir sobretudo para analisar o novo modelo de triagem que entrou em vigor este ano. Os técnicos de emergência pré-hospitalar têm levantado dúvidas sobre a eficácia deste sistema e afirmam que pode ter contribuído para a morte de um homem de 78 anos no Seixal. Mas perante este caso, tanto o INEM como os bombeiros levantam uma outra questão. Consideram que é a retenção das macas nos hospitais que está a condicionar todo o socorro de emergência hospitalar. Carlos Pedro. Foi o que avançou ontem o presidente do INEM, poucas horas depois de conhecido o caso do Seixal. Mas é também essa a explicação deixada ao observador pelo vice-presidente da Liga dos Bombeiros. Eduardo Correia acusa os hospitais de reterem macas e de, assim, impedirem uma resposta mais rápida. Aquilo que nós vamos assistindo é que há visões de subsistema, isto é, o INEM não é, preocupa-se com a emergência pré-hospitalar e considera que a sua missão é até à porta do hospital. A partir da porta do hospital, a responsabilidade passa a ser do hospital. E o hospital não se preocupa em libertar as macas para que o INEM possa exercer a sua missão. E, portanto, não há aqui uma visão de sistema global em que todas estas entidades se sentem à volta da mesa para resolver o problema que é comum. Eduardo Correia, vice-presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, que hoje ao Jornal Público vai mais longe, admite mesmo cobrar uma taxa aos hospitais pela retenção das macas. O assunto pode ser abordado já na reunião desta manhã. Carlos, e não é a primeira vez que os bombeiros ameaçam com a cobrança de uma taxa aos hospitais? Esta questão já esteve em cima da mesa em 2024. Na altura, o problema assumiu um nível crítico, com as corporações de bombeiros a queixarem-se de graves constrangimentos pela retenção das macas várias horas nos hospitais. Entretanto, foi alcançado um acordo em março de 2024 entre a Liga de Bombeiros, o Governo e o INEM. O assunto ganha agora nova atualidade depois das denúncias de ontem, depois do líder do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, ter levantado a possibilidade de um novo sistema de triagem ter influenciado na morte do homem de 78 anos no Seixal. O presidente do INEM afastou esse cenário. Luís Cabral atribui, sim, a responsabilidade aos hospitais da Margem Sul, que diz estarem a reter as macas dos bombeiros. Carlos Pedro, com as reações à morte deste homem de 78 anos no Seixal, esperou cerca de 3 horas por uma ambulância. O Jornal de Notícias revela hoje que o INEM só tem 2 ambulâncias disponíveis para toda a Península de Setúbal, ou seja, para acorrer a mais de 340 mil residentes. Vamos agora às eleições presidenciais. António José Seguro afirma que está interessado em discutir ideias para o país em vez de atacar os adversários. Seguro repete que não vai entrar na troca de acusações entre Henrique Gouveia Melo e Luís Marques Mendes. Repete que prefere falar sobre o futuro do país. Enquanto os meus adversários se entretêm a atacar uns aos outros, e agora pelos vistos também a mim, nós entretemos-nos a discutir os problemas do país e a encontrar soluções para que os portugueses tenham uma vida digna e uma vida melhor. Declarações de António José Seguro ontem à noite num comício em Santarém, numa altura em que aparece em primeiro nas sondagens. Henrique Gouveia Melo contou ontem à noite com a presença de Manuel Pizarro na campanha. O socialista fez uma provocação a Cavaco Silva. Henrique Gouveia Melo e Manuel Pizarro estiveram juntos num jantar com apoiantes da candidatura do Almirante, na Póvoa de Varzim. No discurso, Manuel Pizarro diz que Gouveia Melo é o único capaz de unir Portugal e volta a enfocar Sá Carneiro, algo que Cavaco Silva já criticou nesta campanha. Não sei se ainda é permitido citar Sá Carneiro nos comícios do Dr. Gouveia Melo. Eu, socialista impenitente, não deixo de ser admirador de Sá Carneiro. Lá o vou citar. Primeiro o país e só depois o partido e, em último lugar, a pessoa. Sá Carneiro citado. Já Henrique Gouveia Melo chama a atenção para o atual contexto internacional e geopolítico e garante que tem experiência e capacidade para gerir crises ao mais alto nível. Naturalmente, este assunto favorece a minha candidatura. Eu não quero abusar disto,
mas os portugueses podem saber que, nestas áreas, podem contar com uma pessoa conhecedora. Henrique Gouveia Melo, num jantar com apoiantes na Póvoa de Varzim, que contou ainda com a presença do mandatário nacional o mandatário nacional desta candidatura, o ex-líder do PSD, Rui Rio. Já sobre o caso da morte de um idoso no Seixal, que esperou quase 3 horas para ser socorrido, o assunto acabou por marcar também o dia de ontem de campanha. João Coutinho de Figueiredo diz que se fosse Presidente da República chamava Luís Montenegro para pedir que demitisse a Ministra da Saúde. Catarina Martins sugere que Marcelo Rebelo de Sousa devia reunir-se com o Primeiro-Ministro para discutir as falhas na saúde. Também ontem à noite Jorge Pinto repetiu que as políticas de saúde estão a correr mal e afirmou que o Presidente da República deve ser um bombeiro do sistema. Ainda de ontem à noite o destaque para António Filipe, candidato apoiado pelo PCP, que garante que não anda aos zigue-zagues a fazer conta que vai desistir. Antes disto, durante a tarde, Marcos Mendes pediu a concentração de votos e André Ventura garantiu que vai ser um presidente de ação. Hoje entramos no 5º dia de campanha, que começa com uma nova sondagem e, Carla, os números voltam a dar a liderança a António José Seguro. Continua à frente, isto olhando para o barómetro da Pitagórica, para a CNN, TVI, JN e TSF, que foi divulgado ontem à noite. O candidato apoiado pelo PS passou de 20,7% das intenções de voto para 21%, o que é um ligeiro aumento. André Ventura segue em segundo, com 19,6%, mas é agora João Coutinho de Figueiredo a fechar o pódio. Tem 18% das intenções de voto. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal ultrapassou assim Henrique Gouveia Melo pela primeira vez. O Almirante segue atrás, está em quarto, com 17,2%. Luís Marcos Mendes registra um ligeiro crescimento face à sondagem do dia anterior, mas mesmo assim continua a ocupar o 5º lugar com 16%. Enfim, todos estes candidatos estão no empate técnico. No final da tabela surgem Catarina Martins com 3,3%, António Filipe com 2,7%, Manuel João Vieira tem 1% das intenções de voto, fica à frente de Jorge Pinto com apenas 0,7% das intenções de voto. E hoje temos mais um direto à campanha para ouvir logo a seguir às notícias das 9, hoje com destaque para as caravanas de André Ventura, João Coutinho Figueiredo e Jorge Pinto. São 8h07, já a seguir, há novo episódio de Momentos de Glória, mas antes, Carla, que outras notícias marcam esta manhã de quinta-feira? O debate quinzenal do Parlamento arranca esta tarde com a presença do Primeiro-Ministro em período de campanha para as presidenciais. O caso da morte de um homem no Seixal por falta de socorro do INEM e o ataque dos Estados Unidos à Venezuela devem ser temas em destaque. Este debate acontece também na véspera de uma reunião do Conselho de Estado. Foi convocado pelo Presidente da República para analisar a situação na Ucrânia. Os trabalhos arrancam às 3 da tarde e podem ser acompanhados em direto aqui na Rádio Observador. A Venezuela afirma que os ataques dos Estados Unidos a Caracas fizeram pelo menos 100 mortos. É um novo número avançado pelo Ministro do Interior da Venezuela. Ontem as Forças Armadas venezuelanas divulgaram vídeos do funeral dos militares mortos, sendo que ainda não há um balanço oficial do número de vítimas. O Benfica perdeu com o Braga por 3-1 em Leiria e falha o acesso à final da Taça da Liga. José Mourinho arrasa o plantel encarnado, diz que a equipa mereceu perder e fala numa situação inadmissível. Enquanto isso, o técnico do Braga elogia a prestação dos jogadores. A final inédita vai ser entre Vitória Sport Clube e Sporting de Braga, jogo marcado para sábado às 8 da noite, com relato e comentários aqui na Rádio Observador.